Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Criação à Arte. Hoje eu trouxe uma proposta muito atual na costura criativa, uma bolsinha porta-canudo, para você fazer rapidinho, pouco material, mas bem acabadinha. Aqui na parte de fora eu usei o tricoline 100% algodão, na parte interna eu forrei com plástico, para que ela fique bem protegida da umidade. E coloquei zíper por quê? Porque fica bem protegida do pó, da sujeira, tá bom? E também de cair água para fora e tudo mais. Então, vou passar para vocês a lista de material que nós vamos utilizar para esta aula de hoje. Tricoline 100% algodão, de sua preferência. Nós vamos utilizar 67 centímetros de zíper, número 5. Cursor também é a gosto, tá bom? Você pode utilizar o cursor simples, como você pode utilizar o cursor com pingente. Nós vamos utilizar a manta R2, tá bom? Se você não tiver R2, pode ser R1, mas aí a sua bolsinha ela vai ficar um pouco mais mole, tá bom? E o plástico, nesse caso, eu prefiro utilizar o plástico sarginha. Ele é translúcido, tá vendo? Ele não é totalmente transparente e ele é bem molinho. Mas se você não encontrar esse plástico, pode usar o cristal. A minha sugestão é que você utilize o cristal, gramatura 15 ou 20. O 30 é bem grosso e o 10 ele vai colar na hora que você fechar sua bolsinha, ele vai ficar grudando. Então, de preferência, o 15 ou 20, tá bom? Qual é o tamanho de plástico e de manta que a gente vai utilizar? 27 centímetros por 22, tá bom? Esse é o nosso material, além de linha, né, máquina de costura, é o que a gente vai utilizar hoje aqui para nossa aula. Espero que vocês gostem e muito obrigada por prestigiar mais uma aula aqui do Ateliê da Criação à Arte. Dando início à nossa aula, nós vamos então cortar 2 tricolines, que você já escolheu aí de sua preferência no tamanho. O tecido principal, você vai cortar uma vez no tecido principal de 18 por 25. 18 por 25. Você vai cortar o tecido principal e vai colocar ele na manta. Eu sempre coloco na manta com um pouquinho a mais, para na hora de passar a costurinha de segurança, facilitar para você ter onde segurar e também para não faltar manta em nenhum pedaço. E o tecido de forro, você vai cortar uma vez 20 por 25, tá? 20 por 25, o tecido de forro. No tecido principal, nós vamos colocar ele na manta, estabilizar, passar o ferro, tá? Para deixar ele já certinho, aqui bem coladinho. Depois, nós vamos utilizar alguma coisa que você tenha em mãos. Eu vou utilizar esse transferidor aqui, mas você pode utilizar um pires. Você pode usar um cone de linha, o que você tiver em mãos. Uma caneca, tá? Um vidro, uma tampa. E você vai marcar na parte de cima aqui da sua bolsinha. No meu caso aqui, a minha melancia tá para todos os lados, então eu vou fazer aqui desse lado. Então, eu faço a marcação da parte arredondada antes de passar a costura de segurança, tá bom? Então, antes de passar a costura de segurança, eu já faço a parte circular aqui nessas duas pontas de cima. E agora eu vou passar a costurinha de segurança e já mostro para vocês. Então, aqui, ó, eu passei a costura até mais escura para que vocês possam ver. Eu passei a costurinha de segurança e prendi a minha peça principal na manta. Se você quiser, pode fazer um quilting
pode ser um quilt reto, livre. Depois que eu passei a costurinha de segurança, então eu vou refilar a minha peça. Vou cortar aqui. Então, aqui eu fiquei com a minha peça principal. O próximo passo é colocar o zíper. Então, você vai pegar o seu zíper de metro e vai abrir ele, tá? Nós vamos utilizar só um lado do zíper. O outro você vai colocar aí pro lado, que nós vamos utilizar só um lado do zíper, tá? Então, você vai colocar ele aqui, ó. Na sua peça principal, aqui, você vai deitar o zíper direito para baixo. A parte aqui do zíper, onde tem a cremalheira, ela vai ficar pro lado de dentro da peça, pro lado interno da peça, ó, tá? E nós vamos alfinetar ele aqui. Então, a gente vem e vai alfinetar ele a volta toda, respeitando aqui a curva, ó. Tá? Você faz tudo certinho aí, monta, coloca o alfinete, o prendedor, o que você tiver, e vai prender esse zíper aqui até chegar desse lado aqui bem certinho, tá bom, meninas? Vocês façam aqui, ó, bem certinho. Então, depois que você prendeu, você vai para a máquina de costura e vai passar uma costura de segurança na volta toda do seu zíper. Uma costurinha de segurança na volta toda e deixando o seu zíper já colocado na peça principal. Feito isso daqui, nós vamos colocar agora, vamos fazer a parte do forro. Na parte do forro, que é aquele de 20 por 25, você vai colocar o plástico, passar uma costurinha de segurança a volta toda, aqui, ó. Eu passei uma costurinha de segurança. E depois eu refilei e deixei o plástico no tamanho certinho aqui, de 20 por 25. Feito isso, você vai prender aqui o plástico no seu forro, você vai pegar a sua peça, que você já passou a costurinha de segurança no zíper, e nós vamos colocar aqui, ó, direito com direito. Aonde é o meu direito do forro? Em cima do plástico, tá bom, meninas? O meu plástico aqui, ele é o meu direito. E vou colocar aqui. Então, eu venho, posso achar o meio do meu forro. O meio da minha peça aqui em cima, ó. Eu venho aqui, vou marcar o meio aqui. Então, eu vou colocar meio com meio e vou prender. Aqui em cima, eu ainda consigo prender com o alfinete, meninas. Na lateral, eu prefiro prender com os prendedores. Então, você prenda com o que você tiver em casa, tá bom? No caso, por que que eu não prendo a minha lateral aqui com alfinete? Porque eu tenho plástico no meu forro. Quanto mais alfinete eu usar, mais furado o meu plástico vai ficar, tá bom, meninas? Então, eu prefiro... Aqui na parte da curva, você tem que prestar bastante atenção se o seu zíper vai ficar todinho pra dentro.
porque ele tende a dobrar. Ele tem uma tendência de ficar dobrado na curva, tá bom? Então, você prenda aí direitinho. Eu gosto muito de usar o prendedor, principalmente quando eu tenho plástico. Nossa, Patrícia, precisa de todos esses prendedores? Quanto mais você prender a peça que tem plástico, mais você prevê de ele não correr no plástico, certo? Para que ele não corra, não fique dançando, tá bom? Então, quanto mais você prender, mais segurança você dá para a hora da costura. Então, eu vou lá na máquina agora. Eu vou costurar. Então, mexa aqui, jogue toda a parte da cremalheira, ó, para trás. Vai sentindo com o dedo se ele tá abaixadinho, tá? E depois, então, você coloca o prendedor. Com a peça todinha presa, você vai à máquina de costura e vai passar a costura de zíper. Se você troca o pezinho, então agora você faz essa troca do pezinho. E vem e vai costurar a sua volta toda, deixando a parte de baixo aqui sem costura, tá bom, meninas? Porque é por aqui que a gente vai desvirar a peça. Meninas e meninos, né? Porque eu tô falando muito menina nessa aula. Então, você vem aqui e vai costurar a volta toda sentindo a sua cremalheira aqui, tá? Não suba com o pezinho em cima da cremalheira e procura fazer uma costura harmoniosa até a ponta de lá, deixando a abertura na parte de baixo da sua bolsinha aqui. Então, eu vou costurar e já volto mostrar pra vocês. Então, eu fui lá na máquina de costura e costurei a minha costura de zíper de ponta a ponta. Vim aqui, costurei a volta aqui em cima e vim pra cá, tá bom? Então, feito isso daqui, eu vou refilar a minha peça. Por que que o meu forro é maior que a minha peça principal? Para facilitar essa costura arredondada. Poderia cortar o tecido de baixo aqui do meu forro no mesmo tamanho de 18 por 25? Poderia. Mas você vai ter mais dificuldade em fazer essa curva. Porque o tecido vai ficar muito justinho aqui na lateral e como a gente tem o plástico, ele pode sambar um pouquinho, né? Você vê que aqui, ó, ele já deu uma diferencinha pequena, mas deu, ó. Tá? Então, por isso que eu deixo essa peça do forro um pouquinho maior. Então, depois que eu fiz a minha costura, eu venho aqui e vou fazer a limpeza, refilando a minha peça. Se você tiver a tesoura de picote, você pode fazer na parte arredondada o picote com a tesoura. Facilita na hora de virar para a curva acentuar mais. Então, eu posso fazer só na curvinha, tá, gente? Só aqui nessa curvinha. E não entre muito para não pegar a cremalheira. É só um pouquinho. Fazer uma limpezinha aqui. Então, eu fiz isso daqui, eu costurei, tá tudo costuradinho. Então, agora eu venho e vou desvirar. E a minha peça ficou assim. Lado de cá com plástico. E o lado de cá, a parte externa. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou na máquina de costura e vou rebater a minha costura de fora a fora, aproveitando para passar a costura de segurança aqui também. Para fechar essa abertura aqui. Tá bom? Então, vou costurar e já volto.
Então, eu fui na máquina de costura e rebati a minha costura, a volta toda da minha bolsa, tá? Importante, gente, quando vocês tiverem duas cores de tecido, você usar a bobina na cor do forro aqui certinho, tá bom? Na cor que você estiver costurando, porque eu rebato pelo lado direito. Então, o lado direito, você vai utilizar a linha que combina. E pro lado do forro, você também troca ali na bobina. Isso é importante para você manter a qualidade de costura na sua peça. Bom, feito isso daqui, o que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai passar o cursor, tá? Então, vou só forçar um pouquinho aqui para ela já ir pegando a forma, tá? Da bolsinha, tá bem grosso. E você pode passar o cursor pelo lado direito, assim, ó, tá? Ou pode passar ele, se você tiver prática de colocar o cursor, você pode colocar o cursor já com a bolsinha pro lado do avesso, que é pra gente poder fazer o acabamento aqui embaixo. Mas eu vou colocar dessa forma, pra quem não sabe colocar o zíper de ponta cabeça, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, vou utilizar um zíper, ou um cursor. Aqui eu corto, ó, uns 4 dentinhos do meu lado direito. É bom que o seu zíper esteja alinhado aqui, tá? Vamos cortar aqui primeiro e deixar ele alinhadinho. Depois, eu venho aqui e corto uns 4 dentinhos. Por isso que a gente deixa essa sobra de zíper na peça, para que a gente possa fazer esse recorte e ficar com uma margem para segurar e passar o cursor. Então, eu venho, entro com o meu cursor do lado esquerdo e agora eu coloco, ó, o meu lado direito, seguro o pedacinho aqui que eu deixei e vou puxar o meu cursor, fechando a minha bolsinha já na posição. Facinho, né, gente? Olha isso. A bolsinha. Um zíper, você consegue fazer 2 bolsinhas. Isso aqui pode ser usado como estojo de lápis também. Se você fizer a colocação de um zíper, antes da colocação do zíper, fizer a colocação de um elástico aqui, você pode fazer uma versão para colocar no caderno, para ser usado assim em cima do caderno. Agora, eu vou desvirar a minha peça. Então, eu venho com o zíper até aqui seguro, tá? Para que ele não abra tudo de vez e eu perca. E vou desvirar aqui a minha peça. Se você já sabe colocar o zíper assim, com a peça desvirada, fica mais fácil para que já fecha ele do lado certo. Se não, faz dessa forma como eu mostrei. Então, eu venho aqui, ó, posiciono, ajeito todinha a minha bolsa. E agora, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um fechamento aqui na parte de baixo da minha bolsa que tá aberta. E vou fazer o acabamento com um viés, com um debrum. Tá? Então, eu vou cortar um debrum de 5 por 5 centímetros por 12, 5 de largura por 12 de comprimento, já dá para eu fazer o acabamento da minha parte interna. Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço esse corte. Então, eu venho aqui na minha régua, na minha base de corte, tá? Então, eu posiciono a minha régua em 12 centímetros. Essa minha reguinha aqui, ela já tem 5, então 5 centímetros por 12, e eu vou fazer o corte aqui na minha base. Então, eu venho aqui, segura, cuidado com os dedos, tá? Opa, na frente da câmera anda tudo, até o que não é pra andar, né? Então, a gente vem aqui
e faz o corte do debrum. A minha régua, ela tem 5 centímetros de largura, então eu fiz o corte pela régua, não pela base, tá? Então, você tá se perguntando aí, nossa, mas ela não colocou, nem alinhou na régua aqui na base. Não, eu fiz o corte pela régua. Então, eu alinhei a régua no tecido e cortei o meu debrum de acabamento. Agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu debrum ou o meu viés, pode ser feito com o viés também industrial, tá? Se você tiver o viés industrial e achar mais fácil, pode fazer com ele. Agora, eu vou colocar aqui, ó, posicionar, deixando 2 centímetros pra cá e 2 pra cá. Vou tombar o meu zíper, tá vendo aqui, ó? Tem a cremalheira. Então, eu tombo a minha cremalheira e vou deixar aqui, ó, sobrando 2 centímetros de um lado para o outro e vou prender. Tá? Agora, eu vou na máquina de costura e vou fazer um pé de máquina, que é a agulha no meio, tá, meninas? Vou fazer uma costura com a agulha no meio do meu calcador e vou fechar essa base aqui de pontinha a pontinha. Não precisa costurar aqui em cima do viés do debrum, é só em cima aqui da bolsinha, tá? Dá retrocesso no começo, no final, para que a peça não solte. Então, eu fui lá na máquina e eu costurei um pé de máquina aqui, fechando a minha bolsinha. Agora, ó, eu vou pegar o debrum, está assim, eu vou deitar ele pra cá, ó. Dessa forma, eu dobro os cantos pra dentro, ó. E vou dobrar esse aqui até encostar na parte de baixo da bolsinha aqui, ó. E agora, eu puxo ele pra cima. Se a pontinha ficar tentando escapar aqui, ó, você vem e puxa pra dentro. Peraí que eu vou pegar um. Ó. Vem, puxa pra dentro e depois você segura pra ficar bem certinho. Eu já vou levantar e eu mostro pra vocês. Ó, é importante que você faça isso aqui ficar bem certinho. E você vai virar e vai costurar por esse lado aqui, ó. Se você fez o posicionamento aqui, ele tem que ficar passando aqui, ó, deixa eu pôr meu dedo que acho que vocês conseguem ver. Ele tem que passar, a dobra passa um pouquinho da onde foi costurado, tá? Deixa eu ver se consegue. Acho que vocês conseguiram ver, né? Aqui pelo meu celular eu não consigo saber se você... Por que que tem que passar um pouquinho? Porque eu vou costurar por esse lado aqui. Eu vou vir aqui e vou costurar bem aqui na onde terminou a minha costura, ó. Bem aqui nesse cantinho. Pra fazer a costura final, dando retrocesso aqui e aqui eu finalizo a costura do debrum. Então, eu fui lá na máquina. Nossa, o dia tá tão escuro, gente, que não tá dando nem pra... Ó, e finalizei a minha costura aqui, rebatendo o meu debrum, ó. E ele ficou... Parece que tá tão escuro, gente. Mas acho que vocês estão enxergando, né? Então, agora, costurando pro lado de cá, ó, ele fez o acabamento do meu debrum aqui. Então, eu finalizei aqui o acabamento interno da bolsinha. Agora, eu vou abrir. Então, para abrir e não dificultar aqui a vira,
quando você vai fazer a virada, então você não vai com o zíper até lá embaixo não, segura ele um pouquinho aqui pra cima, tá? Porque se você fizer a virada com ele lá na curva, vai ficar difícil pra você puxar o zíper depois. Tá vendo aqui? Ele fica, se ele ficar muito pra baixo, aí você vai ajeitando o seu debrum ali dentro da sua peça. E vai ajeitando aí pro viés ficar retinho nessa parte de baixo aqui. Então, ajeitei tudo certinho, agora eu já puxo o meu zíper. E o meu estojo está pronto. Fácil, né? Muito fácil. Então, tá aí a sugestão da aula de hoje, na costura criativa. Deixa eu tirar um pouquinho as coisas aqui. Ficou a nossa bolsinha. Fofa, né? Muito fofinha, olha. Toda forradinha para você colocar o canudo. E também você pode utilizar como porta-lápis, ó. Ele dá certinho o tamanho para ser um estojo também. Um ótimo presente. Pode ser porta-pasta de dente, escova. Olha, é só ser criativo aí na hora de vender e aproveitar essa peça muito versátil para ganhar um dinheirinho ou presentear alguém que você ama. Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu tenho o maior prazer em responder. E qualquer coisa, segue a gente no canal do Instagram, lá no canal do YouTube, né? Aqui no canal do YouTube, deixe seu joinha se você gostou dessa aula. Se inscreva no canal para sempre acompanhar as novidades que a gente tem colocado por aqui. Nós também estamos no Instagram como dca.atelier. Temos no Facebook também, da Criação à Arte. Então, se você quiser acompanhar as nossas aulas, elas são semanais. Toda quarta-feira nós temos uma live às 15 horas no Instagram. Também convido você a estar nos acompanhando, sempre com uma peça diferente, uma peça que você possivelmente tem material em casa. E eu te agradeço mais uma vez aí por estar comigo aqui em mais uma aula no meu canal. Até a próxima aula. Obrigada.